Posso fazer umas perguntinhas? Né? Fazer umas questões. Uma geografiazinha. Onde morreu Saul? Guerra com quem? Com quem? Ele estava lutando com os filisteus. Aonde? Qual a montanha que ele estava quando ele morreu? Está na Bíblia. Deve estar mesmo. Hein? Deve estar na Você lembra o nome? Sei, né, montanha? Sei. Deixa eu procurar aqui, mas quantas vezes, mais ou menos. Eu falei aquele dia, por que vocês sabem que o Marte do brasileiro é Tiradentes? Que ensinaram na escola. E por que você não estuda a Bíblia, que é o maior livro de todos? Nossa. Se você guarda isso, para que serve saber que Tiradentes foi o Marte do Brasil, mas morreu? Para que serve isso? Tinha aqueles coelhos. Onde tinha aqueles coelhos. É o Eu não Guilherme. entendo. Vocês sabem de Não faz tudo. menor Pega a ideia. história. Estou procurando mesmo. Monte Boa, porque você procurou aí. Peraí que eu tô achando. Ó, professor de escola dominical, principalmente, departamento infantil, tem que saber. Você tem que saber, ué. Eu acho que é a guerra. Eu aprendi isso na escola dominical com o professor. Tá? E aí nunca mais. Então, tem coisas na Bíblia que você lê e começa a guardar. Você não estudou o ponto, não sabe que Tiradentes morreu, você sabe até o ano, você sabe o dia, não sabe? E por que não decora a Bíblia, que é o maior de todos os livros? Agora eu vou fazer uma outra pergunta já relacionada ao que eu quero falar. Eu falo sempre aqui, quem é Deus para você? Qual é o seu conceito a respeito de Deus? Ou melhor, qual é o seu conhecimento a respeito de Deus? Quem é Deus para você? Se você não tiver esse sentido, você vai se tornar um religioso. Você não vai ter relação com esta pessoa, porque você não sabe quem é ela. Quem é Deus para você? Salmo 27:4. Já falei um dia, mas hoje eu quero falar sobre outro aspecto. 27:4. Só um versículo hoje. Esse salmo é salmo de 150. Davi escreveu 73 salmos. Quase a metade, né? Salmo de Davi. Está escrito assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Você pode expressar isto que Davi expressou com sinceridade para você? Você tem um apego real pelo Senhor? Ele queria estar na casa para contemplar e meditar em Deus. Davi anelava o Senhor tremendamente. A Bíblia diz que Davi foi um rei conquistador. Em dado momento da sua vida, ele nutriu o desejo de construir
a casa do Senhor. Ele falou: eu moro bem, Deus me deu paz dos meus inimigos, e eu moro em casas de cedro, eu preciso construir. Chama o profeta, e o que o profeta diz? Que ele não ia construir. Certamente tu vais ser bem sucedido, faça o que está no seu coração. E a Bíblia diz que o profeta sai e o Senhor falou: não, você se enganou, volta lá, e ele diz que ele não vai construir. E aí ele diz: você não vai construir. Se você vê 1 Crônicas, lá no capítulo, se não me engano, 29, ele faz o preparativo. Já que eu não vou construir, eu vou fazer o mapa, eu vou fazer o desenho, vou separar todo o material e vou dar instrução a Salomão para construir o templo, porque o meu Deus merece o melhor. Então, ele tinha um apego, tanto é que quando ele assume o reinado em Jerusalém, ele assumiu o reinado em Jerusalém depois de quantos anos? Reinando sobre Hebrom? 7. Ah, vocês estão afiados, 7 anos. Depois de 7 anos ele assume o reinado em Jerusalém sobre todo Israel. Primeira coisa que ele faz é buscar a arca do Senhor. A arca do Senhor era o símbolo da presença do Senhor. Tanto era o apego dele que ele constrói uma tenda ao lado da sua casa, coloca a arca do Senhor para estar adorando o Senhor. Você vê na Bíblia vários momentos em que ele vai para a tenda do Senhor para adorar o Senhor. Então ele era de fato um apaixonado pelo Senhor. Salmo 42 não é de Davi. De quem que é? Se não me engano é de Coré. Ele fala no verso 2, ele diz assim: como a corça. Hein? Coré, mas é Coré, da família de Coré. O verso 2, leia aí para mim. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então ele está dizendo que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele queria uma relação profunda com o Senhor. Salmo 63 é de Davi. Versículo 1, verso 1, Salmo não tem versículo, né? É verso, porque é um livro poético, não tem capítulo. Ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. A Bíblia mostra a grandeza desse Deus e o amor que ele devota a cada um de nós. Nós falamos aqui há pouco tempo: será que você ama Deus como Deus te ama? Porque todas as coisas são importantes para a nossa vida. Nós deixamos Deus sempre para a rabeira. Tudo é prioridade na nossa vida. Nós não temos tempo para o Senhor. O nosso tempo, hoje na oração, as pessoas levam o celular para estar no WhatsApp. Eu não sei como consegue orar. Você tinha que jogar tudo para o lado para estar diante deste Deus que é o Rei do Universo. Aleluia. E nós não devotamos a Ele o que Ele merece da nossa parte. O que Deus quer de nós, irmãos, é relacionamento. É por isso que lá no capítulo 15 de Atos, versículo 16, quando na ocasião do primeiro concílio de Jerusalém, o pastor Tiago diz o seguinte: Deus
vai restaurar o altar quebrado de Davi. Ele não vai restaurar o altar de Moisés, porque Moisés era cerimônia coletiva, as pessoas iam como um culto, como uma religião. Davi não, era por uma paixão. A história de Francisco de Assis mostra que ele fez algo dessa natureza, né? Ele abriu mão de toda a riqueza que ele tinha por herança do pai dele, foi viver uma vida simples e devotada a Deus. A história diz isso, né? Veja, e nós que temos a compreensão da grandeza do amor de Deus por nós, qual é a devoção que nós temos ao Senhor? Uma coisa pedi ao Senhor, e Ele não fica parado só na petição, e Ele diz: e a buscarei. Demanda esforço, investimento. Todas as coisas que você quiser fazer para o Senhor requer da sua parte investimento. Nós não queremos investir no reino, nós não queremos investir em Deus, nós não queremos ter uma relação profunda com Deus. Nós queremos sim, Deus nos abençoe. A petição faz parte. Quando você olha o tipo de oração, porque o relacionamento, a profundidade e a intensidade do relacionamento está muito vinculada à oração. A oração tem 3 níveis: Deus, você e os outros. Nós só vamos para a oração no 2º nível, só eu, com a relação desse tamanho. E você não gasta, você não tem um tempo para o Senhor. Quem é o Senhor? Eu falo constantemente para vocês levarem no coração isso e refletir: quem é Deus para você? Você conhece, você já imaginou, tem na geografia isso, a extensão do universo? Deus está acima disso tudo. Quanto tempo você gasta para chegar onde está Deus? Perde conta. Tem estrelas aí. A estrela, a luz anda numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, 1 trilhão de quilômetros por hora, mais de 1 trilhão. Tem estrela ainda que o brilho dela vai chegar. Espírito está aqui. Então o trono dele está acima de tudo. É um trono inabalável. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías, o 40, diz que ele pega tudo isso na mãozinha dele. Que esse redondo é onde ele descansa o pé. Aquilo que você faz ali, para as baixinhas, né? Que não pode sentar direito, o pé fica, como diz lá no interior, balangando. Eles colocam um banquinho, né? A Bíblia diz que o banquinho de Deus é o universo, para ele descascar os pés. Mas tudo isso é no sentido figurado para a gente entender a grandeza. A grandeza dele. Se você não pensar na grandeza dele, você não valoriza o que ele é. Por isso que no culto de hoje tem bastante gente. A semana passada também teve bastante gente, graças a Deus. Mas faz uma festa, vê se não lota. O que é mais importante, a festa ou Deus? Você está entendendo os valores? A festa passa, o nosso Deus é eterno, Ele continua. Você passa, Ele continua, até que o projeto dele conclua, porque isso vai acabar. Deus criou com a finalidade. Está lá em Atos 17:31, diz: e Deus tem determinado um dia aonde todos vão chegar diante dele. E a prova disso,
Paulo fala que é a ressurreição de Jesus. Que Deus vai cumprir o projeto dele. Ele começou, trouxe Jesus, a igreja está, mas um dia vai acabar. Pedro diz que os céus que agora existem e a terra também serão desfeitos pelo fogo, e haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, e nós estaremos como o Senhor Jesus, acima dos anjos, irmãos. Nós somos criaturas feitas um pouco menor do que os anjos, mas lá nós estaremos como Jesus é. A nossa excelência ultrapassará a qualidade dos anjos. Isso que Deus tem reservado para você. Então você deveria amá-lo. Glória a Deus. Glória a Deus. Os anjos perante os remidos estarão numa posição inferior. Nós estaremos lá. Veja, se você não devotar a Deus o desejo de servi-lo, compreender, buscar, nós temos uma campanha anual de leitura da Bíblia. Tem muitas pessoas fazendo isso. Qual é a sua aplicação? Eu não sei porque vocês leem a Bíblia e não guardam. Eu não entendo. Sinceramente, não sei se é minha cabeça, eu estou velho, mas eu procuro guardar. A Bíblia é o maior de todos os livros que tem, é o maior livro que existe. Era para você guardar a palavra de Deus no coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar. Por nós não temos uma relação profunda com Deus, é que nós vemos pessoas hoje crente, amanhã fora, porque caminharam sem sustentação, sem busca da essência de Deus. Quando você vai, Jesus falou: ninguém que vem a mim eu lanço fora, ninguém que vai ao Senhor com amor ele deixa perder, ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Por que as pessoas saem? Porque acham coisas de maior valor do que o Senhor. Se você valorizar a Deus, Deus te pega e nunca te deixa escapar. Por que há uma outra igreja de desviado? Porque não ama, não relaciona e não se aprofunda com o Senhor. Uma coisa pedi e a buscarei. O que você busca de Deus? A Bíblia diz que em Jesus estão concentrados todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. Colossenses 2 e 3. Estou falando comigo que vocês podem anotar e depois anotar uma coisa. Se tem os tesouros estão escondidos lá, você não vai receber de graça, está entendendo? Você tem que buscar. Para encontrar tesouro, você tem que cavar. Hein? Esse ensinamento está relacionado com a palavra de Deus. Já não está lendo, multiplicaram. Eu acho que está relacionado a tem uma parábola, vê se você acha. Capítulo 3 de Mateus, se não me engano é verso 34 e 44, que fala que um homem encontrou um tesouro, vendeu tudo. Esse aí, né? Tá? Mateus 13. Fala que um homem achou um tesouro, ele vendeu tudo que tinha para comprar o tesouro. As 44 ou 34. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido no campo. O homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai e vende tudo que possui para aquele campo. O reino dos céus é semelhante ao negociante que anda em busca de uma pérola. Pérolas vivas. Isso aí. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Veja, o camarada tem
mas ele encontra algo superior ao valor. Ele abandona tudo que tem para adquirir. O que Paulo fala isso lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 8 a 10. Então leia aí. Sim, na verdade, tenho também compreendida todas as coisas, sim, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como meu fim, para que possa ganhar A Cristo. Veja, hoje nós valorizamos as pessoas capazes, PhD, doutor, nós valorizamos. Paulo tinha mais do que isto. Ele caminhava para o Sinédrio. Ele falou: tudo isso para mim é lixo, porque eu encontrei um tesouro maior, pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele jogou tudo como lixo. É essa parábola. O cara ele joga tudo por causa do tesouro. Jesus é um tesouro inesgotável. Capítulo 13, versículo 10, se não me engano, ou 13, quando Jesus começa a ensinar os discípulos a respeito da parábola do semeador. Ele disse: mas a vocês é dado conhecer os tesouros do reino dos céus. Não é isso? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por quê? Porque eles faziam pouco caso da palavra. Ele cita Isaías 29:13: esse povo me honra com o coração, com os lábios, mas o coração está longe de mim. Mas a vocês que largaram tudo para estar comigo, é dado para revelar. Deus quer te dar. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado, e com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e não ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Quantas pessoas não vêm ao ensino porque acham que já sabe tudo? Teve uma pessoa que falou: não tem acréscimo nenhum na minha vida, deixou de vir à igreja. O que é isso? Enfastiado, está fastiado. Tá. Eficaz? Mas eu acho que a pessoa não entendeu nada, né? Porque quando você vai estudando a Bíblia, quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe. Não sabe. Tá? Por que é isto? Porque está diante de um tesouro e não sabe que é tesouro. E aí, fica aí, buscando, irmãos, aquilo que Jeremias, meu povo deixou as fontes vivas para cisternas profundas. Dois pecados. Temos muitas pessoas, é fastio do coração. Não tem prazer na palavra de Deus. Estão fartos, pisam os favos de mel. Eu queria, irmãos, entrar nesse tesouro e Deus me está entendendo. Eu fico lendo a palavra e em Jesus está escondido todo o tesouro da sabedoria. Eu falo: meu Deus, aquele versículo está em Jeremias 33:3. As pessoas têm ali uma busca para bens material, ali é busca para a revelação de profundezas da palavra. Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheces. Tem que ser na oração. A revelação de Deus vem ali. Jeremias 33:3. Isso aí, de criancinha da escola dominical tem que saber, hein? O seu versículo. Eu tenho que frequentar essa escola dominical do pastor. Tem que frequentar essa escola dominical do pastor. A gente tem que voltar lá para Essa parte aí. o louvor, a gente sabe, não sabe. Aquele tempo que o crente tirava a caixa, negócio da caixa da promessa, só dava ele, né?
Então a Bíblia está dizendo: busca, eu vou revelar. Coisa que nunca passou o coração. O que está em 1 Coríntios 2:9? Tem que saber, todo mundo sabe isso. Aqui, hein? O que o olho não viu, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado para aqueles que o amam pelo seu Espírito. Vocês estão entendendo o tesouro que nós temos e desprezamos, descartamos, porque não queremos estudar a palavra de Deus, não queremos buscar a revelação de Deus na oração. Agora você tem um movimento, lá vai todo mundo atrás. O que é que você vê? Ah, estava bom, o pessoal bateu, o pessoal pulou. Aqui Deus revelou. E as pessoas vão atrás de pessoas para revelar coisas. Isso aqui é a revelação de Deus. Nessa parte, o que Jesus já tinha feito? Jesus tinha promovido o novo nascimento nos discípulos. Porque muitas pessoas, eu sou assim, Pedro também era. É que eles não entendem a Bíblia. Pedro não era convertido, Pedro não tinha um novo nascimento. Falou, quando te converteres, tá? Do momento que vem o Espírito habitar em nós, a Bíblia diz que o entendimento deles abriram para compreender as Escrituras. Isso foi após a ressurreição. Eles começaram a conectar o Velho Testamento, e você vê isso em Paulo. O Velho Testamento dá lampejo do projeto de Deus. Quando você pega a carta de Paulo aos Romanos, você vê a profundidade da revelação do plano de salvação estabelecido na eternidade pelo Senhor. E Paulo traz aquilo, sem nada do Novo Testamento, só com base na Torá. O que é isso, irmãos? Revelação. Por isso que, se não me engano, 1:12 de Gálatas, ele fala assim: o evangelho que eu prego, não aprendi com homem algum, recebi diretamente de Deus. Se você olhar 1 Coríntios 2:13, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso instrutor. Nós não sabemos usar o professor que está conosco. E ele estará convosco. O mundo não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele estará convosco. Então aprenda a usar o professor que vocês têm, que nós temos. Ele quer ensinar, mas aí você tem que investir tempo de estudo, tempo de meditação, tá? Muitas vezes você senta e a mente começa a trabalhar. Hoje eu não consegui, irmãos. Lia falou: você não vai estudar, não fez nada não. Ouço uma coisa, ouço outra, ouço um hino, e a mente está trabalhando. E o coração vai. Você está entendendo? E aí, falar sobre a paixão por esse Deus. E ele diz: a buscarei, que eu possa morar. Tem alguns salmos que eu relacionei aqui. Salmo 38:9. Esse é salmo, tá? De que na presença estão diante de Deus todos os meus desejos. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e meu gemido não te é oculto. Te é oculto. Tá?
Todo o desejo nosso tem que estar diante de Deus, porque Ele te entende. Paulo diz em 2 Coríntios, se não me engano 5, que Ele é a nossa suficiência. Tudo que você precisa, Deus te dá. Tem pessoas insaciáveis, ele não confia na palavra, confia na palavra do profeta. Vai estar com os burros na água. Desculpe, irmãos. Todo homem é falho. Pode falhar, mas isso aqui não falha. E aqui tem resposta para tudo. Eu não sei porque as pessoas andam nessa disputa com Deus. Pede as coisas ao Senhor, que Ele vai te dar. Você fica querendo ouvir, é bom, mas o melhor é você ter dele a resposta. E a Bíblia diz que a paz de Cristo é o árbitro em nossos corações. Deus nosso não é Deus de confusão. Ele não te deixa iludir. Pastor, sempre fica ouvindo nessa entrega que nós mandamos, se precisar, um profeta para esclarecer, para edificar, ele envia. Mas eu sempre penso o seguinte: tudo na nossa vida é trajetória. Você, quando bebê, você anda cambaleando, e aí precisa. Quando você está andando firme na presença de Deus, muito pouco, porque Deus fala. Você está entendendo? É relacionamento, irmãos. Quando você é bebê, Deus te lá vai fazer um dengo. Vem cá, filhinho, precisa disso. Ele faz um cafunézinho. Mas quando você está tá na caminhada, é o Espírito. O Espírito está em nós. E Ele te dá. E nós precisamos ter uma conexão ou interação com o Espírito. Tem muito crente aí entristecendo o Espírito, porque vê lampejo do Espírito, fala assim, essa é loucura da minha cabeça, e não é, ele querendo te alertar. Estão entendendo? Você percebe, aí você fala, meu Deus, será que é verdade? Isso é loucura da minha cabeça, e não é. Não sabia. Samuel até uma desculpa, porque era bebê, né? Então a relação nossa com o Espírito, com esta pessoa que Deus colocou para nós, para nos assistir. A Bíblia fala isso, nos assistir, aonde? Em qualquer momento. Lá em Romanos 8:26 fala, Ele nos assiste em nossas fraquezas. Você tem ajuda. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então você tem uma pessoa que te ajuda. O problema nosso é relacionamento, irmãos, que nós temos muito raso. Deus quer uma igreja, igualzinho 47 de Ezequiel, 500 metros, água nos artelhos, 500 no joelho, 500 nos lombos, e Deus quer te levar à profundidade. E aí a Bíblia diz que o anjo chama, ele não pega, ele chama, é você que tem que ir. O rio está aí, Glória a Deus. depende de você. Mas como nós temos muitas coisas mais importantes do que Deus, Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor, busca que eu possa morar na casa do Senhor. Salmo 122 diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Passa um bom filme aqui, vê se as pessoas não abandonam aqui e vão para lá. Marca uma festa.
aonde você pode desfrutar da presença de Deus, da comunhão do Senhor. Isso ninguém tira de você. Você vai numa festa, enche a pança, dali você já sai até com dor de cabeça, esquece de tudo. Eu já falei até o pessoal, né, que vende comida fiada. Eu falei, ó, não venda não. Depois que fez o efeito, o cara esqueceu. Você vai numa festa, comeu, fez o efeito, acabou, esqueceu. Agora, quando você enche de Deus, você vai, volta e está cheio. Glória a Deus. Por isso que Paulo diz, não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei do Espírito, porque a alegria do Espírito, ela é durável, ela é perene. Então ele tem um desejo, uma coisa a pedir ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor. Irmãos, eu não sei, tá, a geração de hoje. Eu fui criado numa outra geração. Meu ponto de marcação de tudo que eu fiz na minha juventude era na porta da igreja. Lá você, vamos orar. Descia, tinha um porão, vamos orar. Vamos para um culto na casa, a gente encontrava na igreja, orava. Então o ponto de encontro nosso era na igreja. Quando nós fomos para São Luís, a gente não conhecia muita gente, e as pessoas queriam, no nosso condomínio, tudo conhecido aqui de Vitória, fazer juntar prata, essas coisas. Eu falei, não, eu tenho que ir para a casa do Senhor. E meus filhos brigavam, pai, deixa eu ficar, nós temos piscina, nós temos o quê? Vai ter disputa disso, vai ter... Não, só depois da escola dominical. Então muitas vezes eles iam emburrados. Mas eu tenho resultado hoje, de vez em quando eu falo com ele, olha aí, meus filhos estão na casa do Senhor hoje. Porque eu nunca deixei, no dia da escola bíblica, ir para a praia, para curtir praia, não. É casa do Senhor. Domingo é dia do Senhor. Você tem que valorizar o que você tem de melhor. Salmo 73, 25 diz, quem é que eu tenho melhor nos céus senão a ti? E quem é que eu tenho de bom aqui na terra senão a ti? Se você não entender, não valorizar, você achar que uma festa fútil é mais importante do que a casa do Senhor, você não merece estar na casa. Deus quer restaurar convivência, por isso que ele vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, porque ali ele tinha um adorador. Pastor, essa pergunta que eu faço é a seguinte: Deus tem uma casa preparada para o filho dele, ele vai levar para lá a gente que tem paixão por ele? Tem hora que eu fico pensando o seguinte: a gente não mete a faca no pescoço de ninguém para vir à igreja. Servir a Deus é voluntário. E eu vejo tantas pessoas sem interesse pelo Senhor, eu fico pensando, está satisfazendo o quê? Outros vivem em pecado dentro da casa do Senhor, escondendo para quê? Se Deus está vendo. Então, a gente coloca uma tela na nossa consciência, achando que nós estamos bem. Se todas as coisas, Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Se tocar a trombeta, ele fala, você não vai. Não adianta espernear que ele vai. Só vai quem está em fidelidade com ele. Então eu tenho que expressar com esse Deus sinceridade no coração. Sonda-me, ó Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e me conduza pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração, irmãos, porque diante de Deus ninguém vai passar a perna nele. Você pode passar a perna em mim, mas em Deus não.
Então tem que expressar sinceridade, e Deus conhece a motivação do teu coração, se você o ama ou não. Então esse desejo tem que nutrir a nossa vida. É por isso que eu falo, se você não pensar, ele diz, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Você gasta tempo meditando na Bíblia? A Bíblia diz, Josué 1:8, não se aparte do livro desta lei, antes Medita nele dia e noite. Então você não pode, o seu pensamento tem que ser na palavra, o tempo todo. E você medita. Agora com esse negócio de rede social e zap, tem tempo para você meditar? Olha, eu fico olhando, é o seguinte, Satanás é tão sagaz, que esse troço pega. Eu tenho andado de ônibus, de vez em quando eu venho em pé, aí eu paro perto do carro, o cara para no sinal e vai direto para o celular. Eu falo, que prisão, e o sinal abre, o cara está lá. Entra no carro e já pega o celular. Ele anda 2 horas sem olhar para a sua cara. É um troço viciante. É um troço. E o crente estão mergulhados nisso também. Tomar cuidado, a gente vai junto. Vai junto. É um troço que vicia. Por isso que eu boto, muitas vezes esqueço. Eu tenho um hábito de olhar de manhã e meio-dia. Aí o cara manda mensagem, se eu boto no silencioso, não tenho um hábito de olhar, aí já era tarde. Quando eu vejo, pastor, eu não vou a tal lugar, eu já vi já no dia seguinte. Mas é um troço viciante. E quem está por trás disso? Quem governa este mundo? O Deus do céu. Ele quer aprisionar os crentes. Nós somos chamados à liberdade. Aleluia. Nós temos que ter liberdade para servir a Deus. A nossa mente tem que ser ocupada com a palavra de Deus. Ele disse meditar, para contemplar a beleza da santidade de Deus. A Bíblia, nós falamos domingo na escola dominical, né? Nós temos um propósito na nossa chamada: sermos santos e irrepreensíveis em amor. Esse é o propósito de Deus. Paulo diz que nós fomos eleitos antes de existir céu e terra. Nós já estávamos no coração de Deus com este propósito. Para eu viver em santidade, para contemplar, eu preciso entender e compreender a santidade de Deus. Por que Deus é santo? Se a palavra santidade quer dizer separação. Por que Deus é santo? Hein? Deus não pode pecar, por causa da natureza. Mas por que Ele é santo? Eu sou santo porque eu me separo do pecado para aproximar de Deus. Essa é a nossa santidade. Mas e Deus? Ele é o próprio Deus. Essa é a nossa natureza. Capítulo 6 de Isaías, a visão de Isaías, ele diz: eu vi, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor no alto Sublime trono. Aonde estava Deus? No alto sublime trono. E ele disse que ele estava com os serafins, 6 asas, voavam, cobriu o rosto, cobriu os pés, com 2 voavam. E quando ele olha para este ser, ele grita: ai de mim que eu vou morrer. Uma pessoa ungida, chamada pelo Senhor. Por quê? Porque ele vislumbrou quem era Deus, a santidade de Deus. Deus está no alto
Deus não pode se compactuar com o mal. É aí que entra o entendimento da santidade, porque Deus está anos-luz separados do mal. Abacuque 1:3 diz que ele é tão santo que o olhar dele não pode ver o mal. Veja, se você quer morar com o Senhor, você precisa estar no padrão dele. Deus não vai abaixar o seu padrão, porque o padrão dele é esse. Você que caiu de lá, e através de Cristo tem que voltar para lá. Está entendendo? Deus deu solução para nós. Ele mandou Jesus. E através de Jesus você tem possibilidade de estar, como Jesus disse, sede vós perfeito, como perfeito o vosso Pai Celeste. Você vai ter uma perfeição absoluta? Não. Mas Deus vai ver uma perfeição absoluta em nós? Vai, através de Jesus. Porque Jesus vai falar: Pai, por isso eu morri. Ele é fraquinho assim, mas por isso eu morri. Aí Deus vai nos aceitar. Ele capenga assim, mas ele foi revestido com o meu sangue. Então Deus vai nos ver. Por isso que Deus fala a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todo tipo de defeito, aos santificados. Porque o mérito não é nosso, o mérito é de Jesus. Então ele diz para contemplar a beleza. Diz um escritor que a beleza de Deus, ela é refletida na santidade dele. Eu não faço ideia, tá, de uma pessoa. Eu já fiz muito tempo, eu sempre leio a Bíblia visualizando. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E todas as situações da palavra de Deus, você não vê, por exemplo, João no capítulo 4, quando ele começa a descrever que ele sobe, e dá assim: depois destas coisas eu ouvi uma voz que diz: subi aqui. Ele sobe aos céus, e lá ele vê a adoração dos 24 anciãos, ele vê dos 4 animais, e ele fala assim: eu ouvi a voz do que estava no trono. Ninguém pode ver o Senhor, porque ele habita numa glória inacessível. O que ele disse para Moisés? Moisés, o homem não pode me ver, porque se ele vê, ele morre. Tal é o fulgor da glória de Deus. Paulo em Timóteo 6,16 diz que ele mora na luz inacessível, que homem algum viu e nem pode ver. A ele, a esse Deus, seja dada a honra, a glória para o todo sempre. Amém. E o salmista, o Davi, queria contemplar a beleza da santidade de Deus. Isso, irmãos, é posição de reverência. Chegar diante de Deus, diante do Rei, diante da majestade, e você se curvar. Tem muito crente que vai para diante de Deus, ele parece o fariseu. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou como esse publicano, eu oro. Irmão, nós somos pó. 64 de Isaías, se não me engano, versículo 6, diz que as nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia. 4:6. Ainda estou, graças a Deus, a minha cabeça está funcionando. Não vou decorar a Bíblia. Está falando no céu.
Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento. Como vento. Veja, quando você começa a meditar na grandeza de Deus, é por isso que eu falo que muita gente não sabe curtir Deus. Você vai para um canto, irmãos, começa a meditar, Salmo 39:3, leiam aí. É que vocês não sabem curtir, querem estar lá no zap, querem estar. Para um pouco, dá tempo a Deus falar com vocês. Incendiou-se dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava. Enquanto eu meditava, você vai para o canto, o fogo pega no seu coração, porque o Espírito te visita. Mas se não dá tempo, ninguém curte. Deus é para ser curtido. Era isso que Davi queria. Ele queria curtir Deus no tabernáculo dele. E Deus falou: eu vou levantar. Os outros eu não quero, mas o Davi eu quero. Porque Davi amava o Senhor. Ame o Senhor. Curta o Senhor. Leve em vista tempo com o Senhor. Esse tempo de relacionamento, irmãos, muitas vezes é dado na oração. Outro problema do crente, o crente não gosta de orar. Só no perigo, né? Só quando a prova vem, o bicho está pegando aí o relacionamento. Deus só colocou uma maneira de você falar com Ele: a oração. Não tem jeito. Temos tempo para tudo, mas não temos tempo para Deus, para curtir o Senhor. O salmista dizia: está admirado a beleza do Senhor. Você conhece tudo de Deus, da revelação da palavra? Você conhece tudo? Não. Ninguém conhece. Tudo ninguém conhece. Tudo. Se eu não conheço tudo, eu tenho que me aplicar mais para conhecer. Se eu sei o meu limite, que eu não conheço tudo, e Ele quer revelar, então só tem um jeito: mergulhar mais. Mas você tem tempo para fazer isso? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta na meditação da palavra de Deus? Para incendiar o seu coração. Irmãos, nós precisamos ter uma relação com o Senhor. Para você sentir diante da grandeza de Deus que você não é ninguém, mas Ele te fez alguém. As nossas justiças são trapos de imundície, mas Ele te pegou e te fez herdeiro dele, filho dele. Então, se você tem Ele como Pai, ame-o, valorize, invista tempo, busque esse Deus que Ele vai te encher de graça, Ele vai te encher de sabedoria, Ele vai te encher da revelação dos céus. Quando nós começamos a passear na palavra de Deus, nós vemos o projeto de Deus para nós: levar muitos filhos à glória. Para isto, penalizou o filho mais precioso que ele tinha para te elevar. Ele desce Jesus, esmaga Jesus pela condição dos nossos pecados. Ele penaliza porque o nosso pecado merecia juízo, para você ficar livre da condenação. Então valorize. O que você fez? Nada, apenas creu. Então busque mais o Senhor, ame mais esse Deus. Nós precisamos voltar, buscar mais o Senhor. É tempo, irmãos.
Se você quiser mais de Deus, busque mais do Senhor. Amém? Amém.